Eu estou aqui com a Jane, ela é pré-candidata a vereadora aqui em Tabuleiro do Norte. E apesar, pessoal, que vale também essa colocação, apesar de já ter passado a convenção do partido que ela faz parte, eles continuam ainda a serem pré-candidatos, porque ainda existe a ideia de alguns, né? Passou a convenção, já se transforma automaticamente em candidato, já pode pedir voto. Não é essa situação. Sabemos que a eleição, de fato, ela começa mesmo, pega ali, no dia 16 de agosto. Então, até lá, os que estão colocando numa exposição, eles são pré-candidatos ou pré-candidatos. Não já passou a convenção do partido PSD, MDB e também União Brasil, não é isso? Esses três partidos que compõem a chapa da oposição. A convenção foi no último sábado, não é isso? Nesse último sábado, dia 27, foi isso? 22, né? 22. E repito, né? Apesar de ter passado a convenção, eles continuam ainda como pré-candidato a vereador. E eu estou recebendo aqui a Jane, a ACS, não é isso? A Jane. E primeiro, Jane, obrigado pela confiança aqui em nosso horário, em trazer aí o porquê a Jane está colocando o nome dela como pré-candidata a vereadora aqui em nosso município. E, é claro, a nossa emissora também agradece a você, como também aos demais pré-candidatos que têm tido essa confiança em vir aqui em nosso horário e assim apresentar as suas ideias e as suas propostas. Só reiterando o que eu falo para todos os pré-candidatos, né, sobre a questão de não pedir voto, não pedir apoio e sempre se referir como pré-candidato. Jane, primeiro, o meu bom dia e por que a Jane está colocando o nome dela como pré-candidata a vereadora aqui em nosso município. Bom dia, Marcos Maciel. Bom dia, João Helder, operador aqui da Nativa FM. Aqui também presente o doutor Tássio Luiz, advogado, a doutora Milena, advogada, e cumprimentar e dar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunitária de Tabuleiro do Norte, a todo cidadão tabuleirense. Marquinho, por que Jane ser pré-candidata a vereadora? Eu sempre fui uma mulher, uma pessoa desde muito cedo que me envolvi nas lutas sindicais, nos movimentos de luta e passei a ser agente de saúde, comecei a ser agente comunitária de saúde e tenho também a minha história na época do sindicato dos servidores públicos municipais aqui de Tabuleiro, não como, na época não era servidora nem era diretora, mas eu acompanhava o Vavaldo, que tem uma história de fundação do sindicato. Então, eu já namorava com ele e muito cedo eu comecei a acompanhar essa luta. E mais na frente fui ser agente comunitária de saúde, fui presidente da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, fui presidente do Conselho de Saúde. E como agente de saúde, Marcos Maciel, a gente vê a necessidade da população, a gente acompanha o dia a dia das pessoas e, apesar de eu ser já envolvida na política, qual política, né? Porque hoje a vida da gente tudo é política, tudo, não é? Tudo. Claro que nunca fui candidata a vereadora, nunca fui vereadora, mas a política, não é? Do dia a dia, da vida do cidadão. Então, a gente é comprometido, a gente tem um compromisso forte, firme, com a saúde, com a educação, com a ação social, e a gente sempre está defendendo aquilo que é bom para o cidadão de Tabuleiro do Norte. É isso que a gente está colocando o nosso nome à disposição para ser avaliado pelos tabuleirenses. Jane, eu sei que você tem o seu CPF e o Vavaldo tem o CPF dele, mas a gente pode dizer que... Porque o Vavaldo, ele na década de 80... nem parece, né? Mas ele foi vereador aqui em nosso município. A gente pode dizer que o Vavaldo, ele exerceu uma influência muito grande em suas decisões, afinal de contas, ele teve também todo esse envolvimento, essa luta, esse engajamento em questões sociais. Então, mesmo tendo CPFs diferentes, né? E você tendo a sua autonomia, a Jane também teve essa influência grande do Vavaldo nessa escolha como pré-candidata? Com certeza, Marcos Maciel. Eu ontem até estava contando a história ao Tássio, que é meu filho. Tássio, a história minha, quando eu conheci Vavaldo, Marquinho,
A primeira vez que eu vi Vavaldo foi lá na Morada Nova, município de Tabuleiro do Norte, que eu sou natural de lá, entendeu? E Vavaldo... É aqui em Tabuleiro? Sim, aqui em Tabuleiro, Morada Nova, Sítio do Rocha, Alto das Queixadas. Eu sou neta de Dona Negra, neta do senhor Tota, filha de Liduína, do seu Zé Leôncio, agricultor, Marquinhos. Eu gosto muito de dizer que eu sei, eu vivi a dificuldade de tudo que você possa imaginar. Na saúde, quando meus pais, que a gente adoecia, tinha que vir para a rua, meu pai ia atrás de um carrinho lá, entendeu? Para trazer a gente para a rua. Na educação, que eu vinha da Morada Nova para o Alto da Balança para estudar, entendeu? Então, a influência, como eu estava contando na questão de Vavaldo, é que a primeira vez que eu vi Vavaldo, eu era criancinha, eu acho que eu tinha o quê? Uns 8 anos de idade. E Vavaldo foi, antigamente as escolas funcionavam em casas, não é, Marquinho? E eram várias turmas, não é? E Vavaldo foi lá um dia de sábado falar como candidato. Na época ele era candidato a vereador. E eu lá de calcinha, ouvindo lá, entendeu? Eu disse a Tássio Estácio, eu lembro como se fosse hoje aquele dia, lembro a camisa, lembro tudo de Vavaldo. E a gente, não é? O destino nos juntou e ele tem essa influência. Tudo que eu sei, que eu aprendi, a cidadã que eu me tornei hoje foi baseada na história de Vavaldo. Porque, para mim, Vavaldo, ele tem uma história, é um exemplo de um cidadão, um grande cidadão de Tabuleiro. Eu estou falando assim porque dizem que quando a pessoa se casa, viu, tá, se torna uma só carne, né? Sim. Então tem CPF diferente, mas fica ali uma só carne. Eu quero começar com uma pauta da agricultura. Já que você falou aí da agricultura, eu tinha uma outra coisa em mente, né, mas não sabia desse detalhe, e eu queria perguntar para você sobre essa pauta da agricultura, como é que você enxerga, principalmente a agricultura familiar, que está tão em alta, e às vezes alguns olham com um certo desdém. Como é que você enxerga essa pauta, Jane? Marquinhos, com relação à agricultura, eu digo que eu fui agricultora criança. Certo? Porque naquela época, não é, 80, 90, não existia isso de uma criança não poder trabalhar. E eu digo e agradeço muito a meu pai, Zé Leôncio, a minha mãe, Liduína, por terem desde cedo colocado eu e o meu irmão, Dedé da Donizete, lá da passagem do Mercadinho, que muito cedo, Marquinhos, a gente ia para o cercado bater corrente. Entendeu? Meu pai ia plantar e eu ficava lá numa ponta e meu irmão na outra batendo corrente. Então, eu sei a dificuldade que o agricultor tem, não é? Enfrenta o seu dia a dia e a gente defende que tenha mais investimento para o agricultor, para a mulher agricultora, que hoje eu vejo é muito pouco falado, não é, Marquinhos, na defesa da mulher agricultora, do cidadão agricultor. Então, a gente tem esse conhecimento das dificuldades e iremos, sim, defender recursos para ser aplicado na agricultura familiar do cidadão de Tabuleiro do Norte. Eu sempre tenho feito essa referência, porque, né, todo primeiro sábado do mês, sim, nós temos aqui uma feira do familiar, e eu estou aqui com uma frase, Jane, que eu não esqueço dessa senhora. Eu, às vezes passo por lá, compro alguma coisa e entrevisto, né? Tem que aproveitar, né? O útil agradável. E uma senhora me dizia, né? Falando do Brotar, o Instituto, e ela me dizia o seguinte, olha, foi uma oportunidade me dada para dar visibilidade ao meu produto. Eu estava lá escondidinha, né? E aí o Brotar veio, e aí eu fiquei pensando, né? Brotar, poder público, no geral, né, não apenas um órgão específico, deve ter esse olhar mais expansivo, né? Com certeza, Marcos Maciel. Inclusive, agora bem recente, eu notei aqui no município uma coisa bem simples, a dificuldade de um cheiro verde. Você chegava numa loja, numa coisa de verdura dessa, não encontrava cheiro verde. Então, eu acho que tem que ter esse incentivo. Eu estou colocando uma coisinha pequena, porque o plantio de um cheiro verde é uma coisa básica, mas muitas pessoas precisam saber como plantar, não é? E como produzir esse produto. Então, como o cheiro verde, tem outros produtos que podem ser produzidos aqui no nosso município de Tabuleiro, sem a questão do agrotóxico, né? Tudo orgânico, que isso é fundamental para a saúde da população. E você sabe também que tem muitas mulheres, né? Também homens, mas em especial mulheres, que aí já é outra pauta, que além da agricultura familiar, eles trabalham com a questão do artesanato. Nesse mês de janeiro, eu participei lá no Dragão do Mar de um evento e via lá muito mel, muito molho, viu? Tinha até agora esqueci o nome, rapaz, não era Coca-Cola, né?
era uma cajuína, né? A cajuína do Ceará, né? E aí tinha uma produção incrível. E junto com esses produtos, tinha a questão do artesanato. E eu sei que você também é uma empreendedora nesse sentido. E aqui em Tabuleiro, nós temos muitos talentos nessa área que às vezes faltam ser descobertos ou ter um empurrãozinho. Jane, como pré-candidata, está também no seu caderno de ideia a questão do artesanato, da valorização do artesão? Com certeza, Marcos Maciel. A questão do artesanato, eu sempre amei artesanato. Às vezes chega um cliente lá na minha loja e eu digo muito que eu respiro artes, eu respiro artesanato. Eu lembro que eu, criança, eu tinha muita vontade de aprender a fazer crochê, sabe? Mas meus pais, eles eram tão pobres, Marcos Maciel, pobres assim, condições financeiras, viviam de agricultura e eles não tinham condição de comprar uma agulha de crochê e um novelo de linha para mim, entendeu? E uma prima minha, Fatinha, de Pedro, até eu acho que você conhece, Pedro, que faz esse calçamento, a esposa dele é minha prima. Sim, e foi ela, Marcos Maciel, que me deu uma agulha de crochê e um novelo de linha para eu aprender. E me ensinou a fazer crochê. Então, assim, eu sempre gostei muito de artesanato. E eu acho, Marcos Maciel, e conheço pessoas dentro da nossa cidade que estão ali sem ser divulgado o trabalho dela. Tabuleiro do Norte tem grandes artesãos, entendeu? Nós temos artes de biscuit, arte de crochê, temos a arte da madeira, temos a arte da folha, da palha da carnaúba, da palha da bananeira. Marquinhos, se a gente for citar aqui o que a gente tem de artes... Rico, né? Riquíssimos. Temos as nossas costureiras, tem as meninas das unhas que também entram na arte, porque elas fazem unhas belíssimas, não é? E é uma infinidade muito grande. Agora, a gente não tem incentivo para o artesão, infelizmente. Eu sonho muito e falo muito com algumas colegas que trabalham junto comigo com artes, que inclusive na minha lojinha, eu peço a elas, podem trazer os produtos de vocês e exporem aqui que eu vendo para vocês. Tem algumas que fazem isso. E a gente tem a necessidade de um centro para o artesão. É isso que eu ia perguntar. Em termos práticos, o que é que pode ser feito? Pronto. Eu acho assim, eu tenho esse projeto, essa ideia. Claro que eu não tenho como fazer, porque eu não vou trabalhar, eu não vou administrar os recursos. Mas eu posso lutar, não é? E defendo que quem estiver lá no poder faça isso no município de Tabuleiro do Norte, o centro do artesão, onde a gente possa capacitar esses artesãos. Inclusive, Marcos Maciel, a gente tem artesão que eles mesmos podem ministrar curso para a população. Entendeu? E aquela pessoa que for capacitada lá, ela vai fazer o artesanato e deixa naquele ambiente para ficar exposto e ser vendido à população, aos visitantes de Tabuleiro do Norte, que vem muita gente ao município de Tabuleiro do Norte. E com certeza, Marcos Maciel, isso é uma forma de gerar renda. Entendeu? Eu digo porque eu trabalho com artes e a minha maior renda hoje, Marquinhos, é do artesanato. Aquela imagem que eu pinto, aquele bordado que eu faço. Você está entendendo? As pessoas ainda gostam muito. Agora, a gente tem que incentivar o artesão para ele criar, mostrar na população que a gente tem esse produto e fazer gerar renda para o nosso município. É esse o projeto para o artesão que a gente tem. Então, é um centro do artesanato. Inclusive, Marcos Maciel, a gente tem aqui em Tabuleiro muitos pontos que pode ser feito isso, onde aí, num dia de sábado, um final de semana, a gente pode estar fazendo uma feira, expondo. E para começar tudo isso, Marquinho, a gente tem que organizar. Hoje, os artesãos de Tabuleiro, a gente não tem uma organização. Que organização é essa, Jane? A organização de uma associação, Associação do Artesão, para que a gente possa estar fazendo projeto, buscando recurso para estar sendo investido. Então, eu tenho essas ideias, essas propostas para o artesão, que eu digo que é cultura do nosso município de Tabuleiro do Norte. Para alavancar esse empreendedorismo, você acha que caberia uma famosa PPA, parceria público-privada? Você acha que cabe para que se impulsione essa área, esse negócio do artesão? Sim, Marquinhos, mas a gente tem muito recurso, não é, na cultura, Ministério da Cultura, que a gente pode estar fazendo projetos, não é, e
aplicar aqui dentro de Tabuleiro. Inclusive, a gente tem o nosso Raimundo Claudino, que é mestre da cultura. Referência, uma né? pessoa assim que eu quero parabenizar e dizer que Tabuleiro tem um mestre da cultura. Eu acho assim que as pessoas de Tabuleiro do Norte não têm noção do patrimônio que nós temos vivo dentro de Tabuleiro do Norte, que se chama Raimundo Claudino do Amaral. Não é? Então, eu tenho certeza que Raimundo também pode ajudar muita gente nesse projeto, não é, Marquinho? E a gente fazer projetos através do Ministério da Cultura, através da cultura do Estado do Ceará, não é? Do Senai, Senac, Sesc, e poder crescer isso no nosso município. Muito bem, meu dia, mais 9 minutos, eu estou aqui conversando com a Jane ACS, ela é pré-candidata a vereadora aqui em nosso município. Jane, pegando ainda, contextualizando com a sua vida, você é agente de saúde, você presidiu, né, essa área aí dos agentes de saúde. Eu queria também perguntar para você sobre essa pauta da saúde, né? O que é que Jane tem também como ideia? Repito, estamos falando aqui em termos de pré-candidatura e de vereador que não executa, legisla. Mas aí alguém diz assim, vereador não pode fazer nada. Pode, ele pode legislar e fiscalizar. Sim. Então, assim, ele pode fazer muita coisa. E você, no seu caderno de ideia, saúde em Tabuleiro, como é que você enxerga essa questão de maneira geral? Marquinhos, o sistema de saúde, não é o SUS, hoje a gente chega e diz assim, o SUS é o maior plano de saúde do mundo, não é? Eu acredito que falta ser bem aplicado, não é? Falta as pessoas terem acessibilidade, entendeu? E assim, eu defendo a garantia, Marcos Maciel, de saúde de qualidade para todos os cidadãos do nosso município de Tabuleiro do Norte. Eu sempre estou colocando isso porque eu estou falando para a população de Tabuleiro, não é? E assim, eu vejo que falta uma ampliação na saúde dos postos do nosso município, porque hoje a gente vê o quê? O cidadão chega na unidade de saúde e não tem um médico. E assim, a atenção primária, ela preconiza um médico e um enfermeiro todo dia ali na unidade de saúde. E eu sinto muito, assim, nas minhas visitas como agente de saúde, falando nessa pauta da saúde, eu acho que Tabuleiro tem que melhorar a atenção primária do nosso município. Tem que melhorar o acompanhamento do hipertenso, tem que melhorar o acompanhamento do diabético, o acompanhamento do menor de 2 anos, o acompanhamento da gestante. A necessidade muito grande, Marquinho, a questão de visitas domiciliares. Os acamados, aquelas pessoas que não podem irem até a unidade de saúde, infelizmente, há muito tempo, vem tendo essa dificuldade. Eu digo com propriedade, porque eu sou agente de saúde, Marquinhos, e deixar bem claro que não é fazendo crítica, mas sim dizendo que, como pré-candidata e como vereadora chegando lá, eu irei fiscalizar para que... Não é só fiscalizar recursos, Marcos Maciel, é fiscalizar para ver se a equipe de saúde realmente está fazendo o papel dela. Você está entendendo? Porque às vezes a pessoa diz assim, fiscalizar, e todo mundo acha que é só fiscalizar recurso. Mas na hora pessoas também entram aí, né? Com certeza, fiscalizar pessoas, fiscalizar para quê? Fiscalizar para que o atendimento chegue ao cidadão, fiscalizar para que quando o cidadão fizer sua consulta, que sair do consultório, ele vá até a farmácia e tenha o medicamento prescrito pelo médico, não é? Que uma mulher tenha seu preventivo feito, que uma criança tenha seu acompanhamento como é para ser. Então, Marquinho, eu defendo isso na saúde e eu digo muito que nem é preciso mais. Eu acho que o que tem, sendo bem colocado, bem administrado, eu acho que dá sim para a saúde do município de Tabuleiro do Norte melhorar muito, porque hoje a gente vê os hipertensos, hoje a gente vê muita questão de infarto, dessas coisas. Eu digo muito que como agente de saúde está muito a desejar os acompanhamentos, aí as pessoas adoecem mais, não é? Então, assim, como pré-candidata, a gente tem esse compromisso. E assim, Marquinhos, como eu já fui presidente do Conselho de Saúde, inclusive, eu digo que eu fiz história porque eu fui a primeira mulher ou a primeira presidente do Conselho de Saúde que não fosse secretário de Saúde.
Por ter, antigamente, quem era secretário de saúde, automaticamente ele era o presidente do Conselho de Saúde. Que isso é errado. Como é que ele ia fiscalizar o recurso que ele mesmo vai gerir? Não é? Então, eu fui presidente do conselho, eu sei direitinho os recursos que entram para atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Então, a gente tem essas propostas da saúde, de melhorar, sim, com certeza, a saúde, de melhorar uma saúde de qualidade, que o servidor que está lá, o enfermeiro, o médico, aquele atendente que está lá na recepção, que ele seja bem remunerado, que ele seja capacitado, viu, Marquinhos? Porque também tem a questão de um profissional, ele está sendo capacitado. Não é? Ele está fazendo o curso, o enfermeiro está fazendo o curso, o médico está, entendeu? Para que a população seja bem atendida. Agora, eu acho que tem que ter e defendo melhoria na atenção básica, né, atenção primária, melhorias para o hospital, claro, né, que também as pessoas precisam, com certeza, e um atendimento igualitário, Marquinhos. O que é atendimento igualitário? Hoje eu vejo muito e eu sinto na pele quando eu vejo uma pessoa chega e diz assim, Jane, tá com 2 anos que eu coloquei uma guia de referência minha na central e eu não recebi ainda esse exame, essa consulta, esse acompanhamento, e a gente vê, eu chego na casa de outro cidadão, ou converso com outra pessoa, e uma pessoa que tem feito uma consulta bem depois, bem recente, já foi no médico, já está fazendo o acompanhamento dela. Então, isso é a desigualdade. Então, a gente defende igualdade, a gente defende uma central de regulação justa, sem atravessador, essa questão, entendeu, Marquinhos? Que realmente o direito do cidadão, ele seja reconhecido, não é? E assim a gente pode sim fazer uma saúde melhor no nosso município. Por isso que nesse ponto aí, a importância do vereador como fiscalizador, né, da questão. Sim. E outra coisa também que você falou de capacitação, né? Eu sou graduado em gestão de recursos humanos, né? E sempre eu estou ouvindo alguma coisa na área de RH, e ontem, aliás, eu ouvi algo sobre capacitação. Ele dizia, olha, não apenas capacitação, mas que seja uma capacitação qualificada, sim, né? Porque não se pode ter qualquer tipo de qualificação. Deixa eu só fazer aqui uma justiça, né? Eu sei que você já falou, mas eu fui indelicado e não falei. Está aqui o Tássio, né? É noiva ou esposa? Noiva, né? Noiva, né? Tá aqui o Tássio, né? E a noiva dele, a Milena, não é isso? E a Jane, eu não falei, mas a Jane falou, então o meu desrespeito vocês ponderem pelas palavras dela, viu? Então também tá aqui o filho da Jane também e a Milena aqui no estúdio, tá bom? 12h16, nós falamos de agricultura, falamos de saúde, falamos... E agora eu queria partir para outro ponto, Jane, que é a questão... Está muito entrelaçada ao que você falou, mas sobre a questão do movimento sindical, né? Do movimento sindical, a importância do fortalecimento do movimento sindical. Nós sabemos que é de extrema importância o movimento sindical atuante, responsável e participativo. Você, como pré-candidata, já fez parte aí de vários movimentos, mas eu queria que você falasse também para quem está em casa, qual é a sua visão sobre a importância de se fortalecer esse movimento sindical. Marcos Maciel, falando para os servidores. Isso. E como servidora... Não é que eu sou servidora, sou agente comunitária de saúde há mais de 15 anos, né, concursada, e os servidores públicos, a gente é a espinha dorsal do funcionamento da nossa cidade, não é? Então, a gente tem que ter profissionais comprometidos com o município, servidores comprometidos com o município, capacitados, e temos que ter reconhecimento a esses servidores, entendeu? Que, infelizmente, hoje, Marcos Maciel, a gente não tem reconhecimento para os servidores. Isso, eu não falo reconhecimento só de salário em dia. Eu falo de qualidade, local de trabalho, salário, melhorias, né? Eu falo de insalubridade aos profissionais, no grau que deve ser, que inclusive eu defendo para os servidores, principalmente os da saúde,
que seja feito o estudo com, a gente diz até um engenheiro técnico, não é, da segurança do trabalho, não é, para ver os níveis do agente de saúde, do agente de endemias, do auxiliar de civis que trabalha na saúde, não é, do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do médico. Para conhecer a realidade de cada um. Para conhecer, sim, exatamente, para que os níveis de insalubridade sejam aplicados a cada categoria, não é? Como também, Marquinhos, eu acho que o sindicato dos servidores do município, quem estiver lá, tem que ter total respeito com o sindicato, com a Associação dos Agentes de Saúde, com os servidores, porque somos nós servidores que fazemos a saúde, a educação, a ação social, a limpeza aqui das ruas, a cultura, somos nós servidores. Então, tem que ter esse reconhecimento a esses profissionais, Marcos Maciel. 12h19, repito, estou conversando aqui com a Jane, ela que é pré-candidata a vereadora aqui em nosso município. Jane, talvez a mãe, a rainha, né, ou a cereja do bolo de qualquer área seja a educação. Eu sei que existe aquele ditado que diz, tendo saúde, o resto a gente corre atrás, né? Eu não quero aqui discordar desse adágio. Só que a educação, né, o professor, vamos dizer assim, ou a educação de maneira geral, ela é a que... tudo está muito interligado à educação. Se você é da saúde, está ligado à educação. Se está na agricultura, está ligado à educação. Eu queria perguntar para a Jane, pré-candidata, né, o que é que ela tem também de ideias com relação ao sistema educacional. Como é que as nossas crianças elas podem ser mais bem assistidas? Ontem eu vi, é claro que não é essa a intenção da pergunta, mas eu vi aquele programa do Luciano Huck, né, aquelas crianças, né, super... né, que tinha você faz lá uma conta rápida e elas conseguem responder rapidamente. Claro que eu não estou querendo dizer que todo mundo vai ter aquele nível, né? Mas como podemos melhorar os índices de educação em nosso município, levando em consideração que aí deveria ser o carro-chefe de qualquer gestão e também qualquer época. Pronto, Marcos Maciel. Para a educação, a gente defende, não é, e vai lutar por escolas de qualidade, capacitação para os professores e oportunidade iguais para todas as crianças. O que acontece? Quando o professor está capacitado, quando a gente tem escola de qualidade, com certeza a gente vai ter uma educação bem melhor, bem mais ampla. Os alunos vão sentir vontade de ir para a sala de aula, né? Inclusive, Marcos Maciel, eu vejo uma necessidade no nosso município muito grande e acredito que tenha o recurso. É a questão dos autistas, dessas crianças neuroatípicas. Eu só interromper você, porque eu já estava na minha mente programada entrar também nessa pauta, porque antes de você chegar, eu falava justamente sobre isso, né? A questão da defesa dos autistas e das pessoas que têm síndrome de Down. Mas você já está engapando aí, está lendo o pensamento, viu, Jane? Sim. Então, Marcos Maciel, essas crianças neuroatípicas, não é? Elas precisam de mais atenção, de mais cuidado. Então, esses professores precisam estarem capacitados para receberem essas crianças, como também saberem lidar com a criança neuroatípica e com uma criança que não tem esse problema, não é? Então, tem que ter essa capacitação para esses professores, a capacitação para que as crianças tenham essa melhora. E eu falo como mãe de uma criança que ela tem TDAH, que é diferente. E assim, Marcos Maciel, graças a Deus, que Deus me dá a condição de eu pagar uma escola para minha filha particular, mas mesmo assim, eu pago um reforço. E assim, eu sinto que na sala de aula tem que ter, tipo assim, hoje, Marcos Maciel, a gente vê sala de aula com 4, 5 ou até mais crianças com problemas desse tipo, né? E eu acho que é insuficiente um professor e um ajudante de sala.
entendeu? Então, eu defendo que tenha mais ajudante numa sala de aula, que isso é capaz. Que esse ajudante, Marcos Maciel, ele seja bem remunerado, para que ele possa dar um atendimento de mais qualidade a essa criança. Porque quando você é bem remunerado, você trabalha com gosto, com satisfação, você faz a coisa bem feita. Então, eu sinto a necessidade, nesse ponto, com relação aos autistas, não é? Também eu sinto a necessidade da questão da merenda escolar, melhorias, não é? A questão do transporte do nosso município, que está a desejar, essa é a minha visão, e eu acredito que tenha recursos, não é? E defendo, e a gente irá, sim, chegando lá, fiscalizar, para que essa educação possa ser melhorada, para que os nossos alunos, eles possam chegar no ensino médio, não é, Marcos Maciel? E tirarem nota melhor no Enem e conseguirem uma faculdade boa, não é? Que hoje a gente vê que o aluno, ele não faz a base, ele não se prepara na base. Aí, quando chega lá no ensino médio, sente a dificuldade. Então, a gente defende um ensino de qualidade para os alunos e defende capacitação, melhorias nos locais de trabalho, nas salas de aula para os professores, não é, Marcos Maciel? Mais condição a esses profissionais. A questão dos auxiliares também, da escola, que deem mais condição, que valorize. Porque, Marcos Maciel, às vezes a gente vê valorização a um nível superior, e eu vejo assim que um auxiliar de serviço, um nível mais baixo, mais elementar, se doa tanto e ganha tão pouco, porque eu fico assim, meu Deus, um salário mínimo para que essa pessoa faz. Então, a gente, com certeza, chegando na Câmara, nós iremos defender isso aí. Pronto, você falou de remuneração, você falou sobre qualificação para professores e auxiliares para esse público, e eu queria pegar o gancho e também colocar uma outra questão, né? Que são as crianças não autistas, são as crianças que não têm TDAH. A importância também, Jane, dessas crianças também receberem essa orientação, porque, claro, né, deve-se ter uma preocupação no público que é TDAH, que é autista, mas às vezes eu também sinto falta da criança que não é, e ela, não sei se você está compreendendo, nem ela ser ensinada a ter o respeito, a compreender, a ter empatia. Você não acha também que existe uma faltinha e uma lacuna, né, para que essas crianças, tudo bem que precisa começar lá no berço, né, com o papai e a mamãe orientando, mas também a escola também tem esse fator preponderante de estar dizendo, olha, é assim e assado, né? Exatamente. Que não existe também, com certeza, Marcos Maciel, mas aí existe, com certeza, e é onde entra a questão da capacitação. Se o professor for capacitado, bem capacitado, tá entendendo? Quando eu falo na capacitação, é nesse sentido, porque aí ele vai saber passar para o aluno que não tem um problema, não é, a saber lidar com aquele que tenha. E tendo mais ajudante, isso vai se tornar mais fácil. Aí o que acontece? Quando uma sala de aula tem um professor e um ajudante de sala, é impossível esse professor fazer esse trabalho com um aluno que não tem um transtorno e com aquele que tem transtorno. Não tem como ele lidar com essa situação, entendeu? Eu vejo assim, nesse ponto aí, não é? Porque também, Marcos Maciel, eu defendo muito a inclusão. Isso, com certeza, eu irei sempre defender. A inclusão, inclusive a inclusão lá dentro da minha casa. Eu trabalho muito com a minha filha, a Maria Rosa, que tem 8 anos, e eu explico muito para ela, entendeu? Maria Rosa, ela brinca com um coleguinha que é autista, ela brinca com um coleguinha normal, e graças a Deus, Marcos Maciel, ela não diferencia, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar muito a inclusão para essas crianças, dentro da nossa escola, dentro da nossa casa, dentro da sociedade. Porque eu vejo muito, Marcos Maciel, a gente sente no olhar quando uma pessoa está discriminando uma criança dessa. E assim, eu como agente de saúde, eu acredito que a gente tem que fazer, que ajudar esses pais, a essas crianças, porque, Marcos Maciel, aí tem gente que diz assim, fulano de tal tem um filho autista, mas ele recebe um salário. Gente, um salário, esse benefício não dá.
é insuficiente para a necessidade de uma criança que tem um TDAH, um autismo, porque uma consulta com a neuro é caríssima, as medicações que infelizmente às vezes falta também é caríssima, e uma mãe de uma criança autista, falando como mãe de uma criança que tem uma deficiência, que a minha é TDAH, é uma coisa leve, mas eu gasto muito com minha filha. E a gente sabe a dor de uma mãe de ter uma necessidade de levar um filho no médico e não ter o dinheiro, de passar no médico e não ter condição de comprar um remédio para continuar o tratamento do filho. Então, a gente defende a inclusão desses alunos dentro da escola, com os coleguinhas que não têm. Então, isso vai caber à educação, os professores serem capacitados, não é, Marcos Maciel? Bem capacitado e ter mais profissional para que isso possa acontecer no município. 12 horas mais 28 minutos. Estou conversando aqui com a pré-candidata Jane ACS, ela que é pré-candidata a vereadora aqui em nosso município. Jane, o meu caderno de perguntas já se foi, viu? Né? Mas aí eu queria lhe perguntar se você teria mais alguma coisa para acrescentar daquilo que você tem como ideia, como proposta na condição de pré-candidata a vereadora. Marcos Maciel, eu gostaria também, não é claro, que de falar um pouco para os meus colegas agentes comunitários de saúde, porque eu já sou mais ligada lá aos agentes de saúde, e dizer que as nossas propostas para os agentes comunitários de saúde e para os agentes de endemias é fazer aquilo que a gente sempre fez: cobrar o que é de direito da categoria. Cobrar que nós temos condições de trabalho, cobrar que nós temos material de expediente, cobrar fardamento. E assim, Marcos Maciel, cobrar uma atenção na saúde, não só dos agentes de saúde, dos agentes de endemias, mas de todos os profissionais, de todos os servidores do município, porque eu sinto que é muito a desejar. Nós não temos, entendeu, uma prioridade, um atendimento para esses profissionais. Então, para os agentes de saúde, a gente defende material de expediente, a gente defende o protetor solar. Isso tudo, Marcos Maciel, é para ser garantido, entendeu? E, infelizmente, nos últimos anos, nós não temos recebido protetor solar, nosso fardamento, material de expediente. A gente trabalha... Claro que a gente não vai sair num sol sem um protetor solar, então a gente tira do nosso dinheiro e compra. Então, eu, como pré-candidata e como vereadora chegando lá, irei fiscalizar aquele dinheiro que vem para os agentes comunitários de saúde, para que eles sejam investidos realmente na categoria dos agentes de saúde, assim como também tudo aquilo que for de direito à nossa insalubridade. Eu defendo que nós temos o nosso nível de insalubridade, assim como também os outros servidores. Então, falando de agente de saúde e de agente de endemias, os meninos das endemias que trabalham com os produtos, né, eles têm que ter mais atenção, eles têm que ter esse cuidado. E falando para a gente de saúde e para os servidores, a nossa preocupação com certeza é a mesma, né? Defender salário de qualidade, defender qualidade nos ambientes de trabalho, transporte, mais saúde para todo mundo e para a população em geral. 12h31, conversei agora aqui com a pré-candidata vereadora Jane. Só lembrando, pessoal, que a gente tomou uma decisão, né? Cada um tem sua característica, né? De não ler os comentários, né? Isso é para todos, né? Para nem beneficiar e nem tirar benefício de ninguém. Então a gente não lê nem os comentários aqui e também não colocamos ligações no ar, para não ficar aquele peso de igualdade para todos, porque a gente percebeu que com o tempo, né, tinha alguns comentários que às vezes não era tão legal e fugia um pouco ali da proposta do pré-candidato. E a intenção aqui é mostrar a cara do pré-candidato e, por tabela, mostra também o que esse pré-candidato pensa como ideia e como proposta do nosso município. Jane, o nosso muito obrigado por sua participação e pela confiança aqui no nosso horário. Pronto, Marquinhos, só para encerrar, eu gostaria de dizer para a população de Tabuleiro que eu, como pré-candidata, e caso que, se Deus quiser, eu irei ser eleita. O povo vai avaliar no caso, sim, né? O povo vão avaliar e, consequentemente, se a gente chegando na Câmara, nós iremos procurar fazer o verdadeiro papel do vereador, que é legislar e fiscalizar, viu, Marcos Maciel? Inclusive, eu chegando na Câmara, Marcos Maciel, eu digo muito que eu gosto muito de papel.
não sabe? E com certeza eu irei ter muita lei para mim olhar. E uma das leis que me chama muita atenção e que eu tenho muita vontade de poder fazer alguma coisa pelo município de Tabuleiro do Norte é com relação, Marcos Maciel, à energia, à iluminação pública, porque eu acho muito desigual, um valor muito alto e a qualidade não é suficiente para o valor que a gente paga. Então, essa daí, com certeza, vai ser uma das pautas que também, a gente, chegando lá na Câmara, a gente vai estar fiscalizando e irei fazer o verdadeiro papel do vereador, que a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte tem a necessidade de ter pessoas comprometidas com a população. Comprometida de que forma? Fazendo o verdadeiro papel, que é legislar. Fazer leis é muito fácil, Marcos Maciel. É a coisa mais fácil eles aprovarem uma lei. Agora, fiscalizar. Será que estão fiscalizando? Então, eu chegando lá, com certeza, irei sim fiscalizar. Então, eu coloco o meu nome à disposição de todos os tabuleirenses como pré-candidata a vereadora e peço a vocês, tabuleirenses, que façam a reflexão. Chegou a hora de vocês refletirem quem irá representar vocês na Câmara Municipal. Eu, como mulher, quero dizer que não é fácil, viu, Marcos Maciel? Mulher, tá, pré-candidata a vereadora, é difícil, mas, assim, com certeza, defendo que nós tenhamos mais mulheres lá na Câmara dos Vereadores. Então, façam a reflexão, vejam quem vocês vão colocar na Câmara, na administração, porque é a hora de avaliar o nosso município. Então, eu sou pré-candidata pela primeira vez, gostaria de agradecer a atenção de todos os tabuleirenses por terem me ouvido, a você, Marcos Maciel, por estar aqui com você aqui hoje, a João Helder, e obrigado. Se Deus quiser, até breve. Pronto, 12h34, conversei com o Jane, pré-candidata a vereadora aqui em nosso município, onde os pré-candidatos têm colocado o nome à disposição para avaliação popular. E certamente esse é o papel da população, né? Fazer então essa avaliação dos pré-candidatos a vereador, a vice-prefeito e a prefeito, e dessa avaliação o povo é que faz realmente, toma as suas decisões. Mas eu ratifico aqui a importância da população geral, em ouvir cada pré-candidato, em saber, em procurar conhecer os pré-candidatos e assim fazerem futuramente as suas devidas escolhas, tá bom?